Deixa eu abrir aqui a apostila. Vamos pôr nome no exercício, tá? Coloca o nome na sua folha, acostuma com isso. Todo exercício que eu pedir para vocês, coloca o nome, tira foto com o nome. Sabe por quê? Pode ser que, sei lá, às vezes na hora que eu baixar o arquivo, seu nome na hora. Porque, na verdade, o que acontece é que tem gente que tem um e-mail muito diferente do nome. E às vezes eu não consigo visualizar o nome da pessoa corretamente. Então, assim, se você coloca o nome na folha, é uma garantia na hora que eu estou corrigindo, entendeu? É só por garantia. Beleza. Olha aí, vocês estão visualizando aí a apostila, né? Ó, estou passando a apostila aí, estão vendo? Então, a gente já aprendeu várias coisas esse semestre, né? Tá logo no comecinho, mas a gente já aprendeu um montão de coisa, ó. Vocês já aprenderam a trabalhar com funções de várias variáveis, já aprenderam a fazer derivadas parciais, aprender derivadas de ordem superior, aprender vetor gradiente, aprender derivada direcional e a né? E agora vocês vão aprender função vetorial, tá? Funções vetoriais. Além das funções vetoriais, vocês vão aprender também divergente, tá? Então, já aprenderam várias coisas, ó. Quantas coisas, ó? Funções de várias variáveis, derivadas parciais, derivadas de ordem superior, aprenderam a trabalhar com vetor gradiente e com a derivada direcional. 5 coisas, né? Cinco itens. Agora, vai entrar aí para vocês a função vetorial e o divergente. Na verdade, a função vetorial é bem tranquila. O divergente é parecido com o que vocês já estão fazendo aí para cima já, tá? Então, olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que é uma função vetorial, tá? Então, normalmente, quando você estava fazendo exercício aqui em cima, ó, a função, olha como é que ela é dada. F é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado mais x ao quadrado, mais e ao quadrado, desculpa. Ó, f igual a x ao quadrado menos y ao quadrado mais e ao quadrado. Então, a função ela é dada assim, com f minúsculo, tá vendo? Aqui na letra D, ó, função igual a ln de raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Aí, o que acontece? A função vetorial aqui agora, como que ela é, tá? Ela é representada por um F maiúsculo com um vetor aqui em cima, tá vendo? Tem uma flechinha. Vou zoom aí. Olha aqui, tá vendo? F é igual a F1, F2. Ó. E aqui a gente tem 3 coordenadas, né? Então, se for no plano, são 2 coordenadas. Se for no espaço, são 3 coordenadas, F1, F2 e F3, tá? Olha essa função vetorial aqui. Na primeira coordenada, eu tenho somente y. Na segunda coordenada, eu tenho menos x.
Qual que é a diferença da função vetorial para as outras funções? É que a função vetorial vem nesse formato, com 3 coordenadas, 2 coordenadas, né? Antes a função vinha assim, ó. F igual a x ao quadrado menos y ao quadrado mais e ao quadrado. Agora a função é enquadrada, porque é função vetorial. Então, aqui embaixo, exemplo. Outro exemplo aqui para baixo. Olha só como é que vai com os exercícios aqui agora, ó. Vem assim. Meu áudio está cortando? Ai, ai, ai. Acho que deu uma travadinha aqui. E agora? Não parei, não. Voltaram a me ouvir? Melhorou um pouco? Tá. Beleza. Então tá. Hoje eu tô sem dados móveis, hein, galera? Como funciona, tá? Beleza. Então tá, ó. Olha só. Vocês estão visualizando antes o seguinte, que agora a função vem assim, ó. Deixa eu diminuir um pouco. Estão visualizando? Estão me ouvindo? Olha só, gente. Então agora a função nesse formato, tá vendo? Vem assim, ó. Na primeira tem uma função. X ao cubo, y ao quadrado. Na segunda outra, x é 4, terceira. Ixi, todo mundo. Deixa eu ver aqui uma outra. Estão me ouvindo? Agora? Quem não estava me ouvindo antes que está me ouvindo? Tá? Vitória tinha falado que não estava me ouvindo também. Beleza, vamos lá. Hoje tá difícil, hein? Vamos que vamos. Olha só. Então,
que tem de diferente aí da função agora? É que as funções vêm coordenadas, tá vendo? Na primeira coordenada a gente tem uma função, na segunda coordenada a gente tem a terceira coordenação, tá? Ó, terceira tem outra função. Beleza. Aí, olha só, que eu estava falando com vocês, então, agora às vezes a função vai vir assim, ó, você já vai achar o resultado dela, vai vir um vetor 1 e 0 igual a 0 e menos 1, tá vendo? O que é isso? A gente vem aqui e faz a representação de um vetorzinho, tá vendo? Marca o primeiro ponto, que é 1 e 0, olha lá, ó, 1 para x e 0, esse pontinho aqui, né? E a gente sabe que ele vai ter comprimento 1, porque se a gente calcular o módulo dele, vai ter comprimento 1. E a gente faz um vetorzinho saindo aí de 1, tá? Aliás, eu tô falando do F2, mas é o F1. Desculpem. Olha só. Eu vou marcar o pontinho 1 e 0, aqui, ó, 1 e 0. Eu venho e marco ele. E vou marcar o outro pontinho, 0 e menos 1, esse daqui. Então, quer dizer que eu tenho um vetor F1 saindo do ponto 1 e 0 e indo em direção ao menos 1. Em direção desse ponto aqui, tá? E o comprimento desse vetor é 1. Para o comprimento, a gente calcula o módulo, tá? Olha o F2. O F2 está saindo de 0 e 1, aqui. E ele está indo na direção do 1 e 0, tá? Então, ele sai daqui e vem na direção 1 e 0. É um vetor de comprimento 1. O F3, ele está saindo do ponto 1 e 1. Ó, coordenada x é 1, coordenada y é 1. Então, o F3 está saindo desse ponto aí, 1 e 1. Qual que é o comprimento dele? Aproximadamente 1,4, tá? E ele está indo na direção em que o y é igual a menos 1, ó. Tá vendo? Menos 1, negativo aqui. Então, a gente tenta, pelo teorema de Pitágoras, né, calcular aí aproximadamente esse vetor. Tá? Função F4. Sai do ponto 1 e 2, F4. Então, aqui, ó, vetor. Se a gente calcular o módulo dela, essa função vetorial é 2,2. Então, esse F4 aqui tem que valer 2,2. Tá? E aí, do ponto do menos 1. Então, para baixo. Aqui a gente consegue ver a indicação da direção, tá? 2 e menos 1, na direção negativa. Então, a gente acaba tendo um triângulozinho, igual aplicando o teorema de Pitágoras, né? O comprimento desse cara aqui, ó, é 2,2. Então, a gente consegue achar os valores daqui e daqui, tá? O que quer dizer isso? Ó, se você pensar assim, você sabe que a função F4, ela está saindo do ponto 1 e 2. Ponto 1 e 2 aqui, tá? E aqui está me dizendo que ela vai andar 2 casas no eixo X. Então, no eixo X, ela vai andar 2 casas. 2 unidades aí. Então, ó, em X ela vai andar. E são do eixo negativo, tá? Então, por isso que o vetor fica desenhado nessa direção assim. Agora, a gente vai se acostumar a ver funções desse tipo o tempo todo, tá?
Então, a gente tem aqui a representação de um campo vetorial, uma função vetorial desenhada aí no plano cartesiano, tá? Então, a gente vai se acostumar agora com esse tipo de função. Olha essas aqui, não, que aos pouquinhos vocês vão absorvendo à medida que a gente for fazendo exercício, tá? Aqui, do que seria um campo, tá? A gente tem informação, né, o desenho de vários vetores. O plano cartesiano está representado aqui. Sabe o que isso aqui lembra? Imagina que você tem limalha. O que é limalha? É o pó, né, metal. E aí, aqui no meio tem um ímã, tá? O ímã, ele vai o quê? Ele vai, esse vetor tá para fora. Tá vendo que o vetor tá para fora? O que vai acontecer? Se você colocar um ímã aqui, ele vai repelir, né? Ele vai essa limalha, esse farelo de metal, tá? Tá a voz para todo mundo ainda? Ou tá dando para acompanhar? Vou colocar o fone aqui agora. Às vezes. Me ouvindo? Fala para mim se vocês estão me ouvindo agora. Estão me ouvindo bem? Tá melhor que antes? Beleza, então vamos continuar lá. Vamos lá para a apostila. Então, olha só, agora a gente vai ter a representação dos vetores assim, né? No formato de campo vetorial, tá? E quanto em 3 dimensões, assim. Cubo cheio de vetores, um farelo de metal aqui e um ímã representando aí linho de metal, né? De cada partícula de metal, né? Então, a função vetorial ela é muito importante para isso, para representar aplicações desse tipo, em que a gente precisa representar o campo vetorial. Quando vocês estiverem estudando em física, e muita gente deve se lembrar também da física que estudou no ensino médio, que lá a gente também estudava eletromagnetismo, né? Então, os vetorzinhos, eles representam aí a movimentação das partículas de metal, tá? Aí, olha só, agora a gente vai estudar uma outra coisa que chama divergente, tá? Então, o que é o divergente? O divergente, ele é o operador nabla aplicado a uma função vetorial, tá? Ou ele pode ser denotado assim, igual tá aí na apostila. Deixa eu dar um zoom bem grande para vocês.
Ó, tá vendo? Ele pode ser denotado assim, que é o gradiente, produto vetorial com a função vetorial, ou ele pode ser denotado assim, div de f. Igual, se tiver algum exercício pedindo assim, calcule o div de f. O que vocês têm que fazer, né? Então, para que serve divergente? O divergente, ele determina o grau de divergência de uma função f. A gente tem uma função vetorial que vem fx, fy e fz, né? Vem uma função diferente em cada coordenada agora e um ponto P. E aí a gente vai calcular esse divergente e vai ter conclusões a respeito dele. Por exemplo, ó, div de f igual a zero. Se a gente calcular o divergente e ele der zero, o que vai acontecer? Você não consegue concluir nada. É como se os vetores estivessem assim. A gente tem um ponto específico que vai ser sempre dado, um ponto, ou em 2 dimensões, ou em 3 dimensões, tá? E aí a gente não vai conseguir concluir nada. Agora, observe essa segunda figura aqui, tá vendo? Tá falando que o divergente é maior do que zero. Ou seja, isso aqui acontece, esse fenômeno, esse efeito, é como se fosse um efeito de fonte, uma fonte. É como se tivesse um ímã aqui no meio, nesse ponto, e aí ele estivesse repelindo todas as outras partículas de metal. Então, esses vetores representam a movimentação, né, das partículas de metal, a movimentação das partículas de metal. Então, toda vez que o nosso divergente der maior do que zero, a gente pode concluir isso em um efeito de fonte, tá? Isso quer dizer que diverge do ponto. Aqui está saindo, diverge. Agora, observem a terceira figura. Na terceira figura, o div deu menor do que zero, ou seja, deu negativo, deu um valor negativo. Então, a gente tem um efeito que a gente chama de sumidouro. É um efeito, né, quando a gente tem um processo de atração. O ponto está atraindo. É como se o ímã, a gente virasse o ímã e ele começasse a atrair as partículas de metal. Tá vendo? Aí esses vetorzinhos, eles representam o movimento das partículas de metal indo em direção ao ímã, como se tivesse um ímã nesse ponto aqui. Eu gosto de usar esse exemplo do eletromagnetismo porque eu acho que facilita um pouco para vocês entenderem esse processo de atração, tá? Então é para isso que o divergente é importante. Então lá na frente, quando vocês precisarem calcular o divergente, vocês vão lembrar um pouquinho dessa explicação aí, em física, tá bom? Não sei se vocês já estão estudando isso, né? Olha só, nessa primeira figura que a gente tem aqui, né, mais à nossa esquerda, os vetores estão representando um processo de repulsão, é um processo de divergência. Se tivesse uma questão dessa aí na prova, ó, verifique os planos. Esse plano aqui está divergindo, tá vendo? Se você olhar o eixo plano cartesiano, os vetores estão saindo da origem. Então, a gente fala que isso é divergir, diverge, tá? Nessa segunda figura aqui, que está no meio, né? Se a gente olhar aqui a origem do plano cartesiano, a origem está atraindo os vetores, tá vendo? É um processo de atração. Então, a gente fala que converge. Todos os vetores estão convergindo para esse ponto da origem, tá? Se a gente observar essa região aqui em 3 dimensões, olha, os vetores estão saindo, tá vendo? Então, tem um ponto aqui no meio, ó, bem no meio. Os vetores estão
marcando um processo de saída, estivesse saindo desse ponto. Tá vendo? É como se fosse farelo de metal, é como no meio tinha e ele estivesse repelindo as partículas de metal, tá? Agora, nós temos aqui isso, eu esqueci de falar. Isso mesmo, Noah, é divergente, tá? Agora a gente tem aqui um produto escalar, né? Com a função f. O operador nabla aparece aí de novo. Na verdade, é essa fórmula aqui de baixo, ó, tá? Não precisa preocupar com aqui de cima, não. Pode usar a fórmula pronta aqui, ó. Div de f. Ele vem da onde? Ele vem da multiplicação do operador nabla pelas funções vetoriais. Aí o que vai acontecer? É um produto escalar. Então a gente multiplica coordenada com coordenada, a gente vai ter essa expressão, derivada parcial da função x em relação a x, mais derivada parcial da função y em relação a y, mais derivada parcial da função do z em relação a z, tá? Então, assim, essa é a fórmula do divergente. Gravem para todo sempre, que vocês vão usar bastante, tá? Vamos ver um exemplo, então? Já expliquei um pouquinho de teoria para vocês, e agora vamos ver um exemplo. Olha só, se eu consigo aumentar um pouquinho mais. Então, aqui, nesse exemplo, está pedindo para determinar o divergente das funções, né? Nos pontos considerados. Então, olha só a letra A. Agora, na função vetorial, aqui na primeira coordenada, eu tenho x ao cubo, y ao quadrado. Essa é a função x, né? É o fx aqui, ó, fx. Por que significa fx? É a função que você tem na primeira coordenada. A primeira coordenada, lá no plano cartesiano, representa o eixo x. Então, assim, é a função que está ali na primeira coordenada, tá? Aqui na segunda coordenada aparece essa função, ó, x elevado a 4 vezes y fyzinho, tá bom? Essa fyzinho é a função que a gente tem aí na segunda coordenada, tá? E a gente vai fazer a derivada dela em relação a y. Aí a gente vai somar com a função que está na terceira coordenada aí. Na terceira coordenada, a gente tem x ao quadrado menos z ao quadrado. Então, quando a gente for calcular o divergente, a gente vai fazer a derivada parcial da função que está na terceira coordenada em relação a z. Tá vendo? No ponto específico, ele dá um ponto para a gente. Igual aqui em cima, ó, sempre pede para a gente analisar os vetores em relação a um ponto específico. Então, o divergente sempre vai vir com um ponto. Ó, divergente sempre vai vir com um ponto. Então, aqui foi dado um ponto, ó. Tá vendo? 1, menos 1 e menos 1. Então, beleza. Então, essa daqui é a notação do divergente. E aqui a gente tem a fórmula. Como é que a gente faz para calcular? Ó, é a derivada parcial da função que está na primeira coordenada em relação a x. A gente vem aqui e calcula, ó. Vou calcular a derivada dessa função em relação a x. Então, o y ao quadrado é constante. Então, a gente mantém ele, ó. Y ao quadrado você copia e deriva só o x ao cubo. Derivada de x ao cubo dá 3x ao quadrado. Então, essa é a primeira parte.
A gente mantém o sinal de mais, porque ele vem da função do divergente, e vai pegar agora a função FY', que é a função que está na segunda coordenada, que é a coordenada do y. Nós vamos pegar essa função que está na segunda coordenada e vamos derivar em relação a y. Em relação a y, tudo que não é y é constante. Esse x à quarta, a gente vai copiar ele para cá. E vai multiplicar ele pela derivada do y. A derivada do y é 1. 1 vezes x. Z está sozinho. Ele é considerado constante, porque a derivada aqui é em relação a y. Essa derivada do meio aí, de fy em relação a y, nós vamos ter o resultado. Cara, eu vou explicar lá no quadro. Vou fazer com vocês, tá? Pode ficar tranquila. Vai tentando acompanhar aí. Aí agora, nós vamos pegar e vamos fazer a derivada, nós vamos repetir o sinal de mais, só que a gente vai fazer a derivada da função que está na coordenada do z em relação a z, tá? Então, olha só, se a derivada que eu vou fazer é em relação a z, esse cara aqui é constante. Então, a derivada dele vai dar zero. Vou repetir o sinal de menos e vou derivar o z. Derivada do z ao quadrado vai dar menos 2z ao quadrado. Por isso que fica assim o divergente. Só que eu quero... Se é aplicado no ponto, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso pegar as coordenadas desse ponto tá? Então, eu vou lá para o quadro agora fazer com vocês. Vou inverter a tela aqui. Tem uma derivada maravilhosa aí, né? Fixem a tela no link agora que está com o quadro, gente. Estou conseguindo ver o quadro aí? Beleza. Então, hoje, dia 25. Deixa eu pegar o enunciado aqui. Então, a gente está estudando o divergente.
Estamos resolvendo o exemplo da apostila, que está na página 22. Letra A, que tem a seguinte função vetorial. O F é igual a x ao cubo, y ao quadrado, x elevado a 4, y mais e, x ao quadrado menos e ao quadrado. No ponto, no ponto 1, menos 1 e menos 1, tá? Então, é para a gente calcular o divergente aí. Ixi, gente, hoje eu vou ter que pedir para vocês terem paciência, que hoje eu não sei mais o que fazer. Tenta melhorar a internet de vocês aí. Eu estou visualizando direitinho, por enquanto, aqui, tá? Eu estou vendo bem. Porque quando fica ruim para vocês, o meu computador fica ruim também. Então, tenta conectar e desconectar de novo, talvez quem tiver ruim aí, tá? Então, olha só. Esse é o exemplo da apostila, vou resolver ele com vocês, né? Seguinte. A fórmula do divergente, então, ela é assim, né? A notação dele é dada pelo operador nabla vezes a função vetorial. Talvez, não, enquanto eu estiver resolvendo, vai ficar um pouquinho ruim, mas aí eu dou uma pausa para que vocês consigam ir acompanhando aí, tá? Olha só. Então, esse daqui é o nosso operador nabla vezes a função. Eu vou tentar fazer bem grande. Ixi, acho que agora caiu aí, não sei se vocês estão vendo. Nesse momento, eu estou aqui no quadro colocando a fórmula, tá? Estou colocando a fórmula do gradiente, do divergente, desculpa, do divergente. Ó. Beleza? Estão conseguindo ver aí? Por enquanto só tem dados do exercício, tá? Só tem dado, ó. Tem a função, o ponto e a fórmula que é para a gente usar, tá bom? Então, beleza. Então, o que a gente vai fazer agora? Vou arredar um pouquinho para cá para ver se a visualização fica melhor. Nós vamos pegar e vamos fazer o seguinte, olha só. Estou calculando, então, o divergente. Então, o que eu vou fazer? O que está mandando aqui na fórmula?
está mandando eu pegar a função que está na primeira coordenada, esse fx aqui, é para eu vir aqui, nessa função da primeira coordenada, e derivar ela em relação a x. Então, eu vou derivar ela em relação a x. Para eu derivar essa função aqui em relação a x, o y ao quadrado é constante. Então, eu vou colocar y ao quadrado, vou manter ele. Ele é constante, ele mantém, tá? E vou derivar o x ao cubo. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Três x ao quadrado. Então, o divergente vai ser igual a 3x ao quadrado vezes y ao quadrado, tá? Aliás, primeira parte, né? Na fórmula do divergente, está somando. Então, a gente repete aqui, sinal da soma, né? Na fórmula do divergente, está somando. E aí, eu vou calcular agora o quê? Eu vou lá na função fy, que é essa do meio. Esse y indica que é a segunda coordenada, então é a função que está na segunda coordenada. Eu vou derivar essa função em relação a y. Então, quer dizer que o x é constante e o z é constante. Derivada do y vai dar 1. 1 vezes x à quarta vai ser x à quarta. Agora, eu vou pegar e vou derivar em relação a z, tá? Vou derivar em relação a z. Espera aí que eu só vou ligar uma luz aqui, para ver se melhora mais. O que vocês estão perguntando? Espera aí. Aí o z fica 0, isso. Regra do expoente. É a regra da função exponencial, lembra? Se você tem assim, ó, você tem x ao quadrado, vai derivar ele, desce o 2 e diminui 1 grau, então fica 2x elevado a 1. Só que ali era x ao cubo, né? Então, a gente desceu, ó, x ao cubo. Desce o 3, faz x, 3 menos 1, x ao quadrado. Certo? Beleza. Então, tá. Então, a gente já fez esse daqui, do z vai ficar 0, isso mesmo. Aí, agora, a gente vai colocar mais lá da fórmula e vai lá na derivada que está na terceira coordenada, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Essa que está na terceira coordenada, a gente vai derivar ela em relação a z. Então, em relação a z, essa daqui é constante. Se ela é constante e ela está sozinha, a derivada dela vai dar 0. Então, a gente vai derivar somente o z ao quadrado. Vai ficar menos 2z. Vai descer o 2 e diminuir 1 grau no expoente. Então, vai ficar menos 2z. Aí, o meu divergente vai ser o quê? Div de f. Vai ser igual a 3x ao quadrado, y ao quadrado, mais x à quarta, menos 2z. Então, essa é a fórmula do meu divergente. Para por aqui.
Não, porque a gente tem que ver no ponto que foi dado, ó. Então, eu tenho que substituir as coordenadas do ponto. O que eu vou fazer para poder substituir as coordenadas do ponto? Eu vou pegar e vou fazer a conta, né? Quanto que vale o x nesse ponto que foi dado? O x vale 1. Então, eu vou substituir, ó. Estou calculando divergente de f nesse ponto P aí que foi dado. Então, vai ser 3 vezes. Coordenada x vale 1. Vai ficar 1 ao quadrado vezes o y ao quadrado. Quanto que vale o y? Menos 1, né? Só dar uma arrumadinha nele aqui. Menos 1. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado. Vou repetir o sinal de mais. Quanto que vale o x? X vale 1, então aqui fica 1 elevado a 4. Quanto que vale o z? O z vale menos 1. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 1. Aí, a gente vai ter aqui 3 vezes 1 ao quadrado. Aqui vai ficar 1 vezes 1, né? Vai ficar 1 positivo, porque é menos 1 ao quadrado. Então, nós vamos ter 3 mais, aqui vai dar 1, menos 2 vezes menos 1, vai ficar mais 2, igual a 6. Aí, daquelas figurinhas que eu ensinei vocês lá, quanto que diverge, quanto que converge, eu pergunto para vocês, deu 6, diverge ou converge? Quem lembra? Quando dá positivo, diverge ou converge? Diverge. Então, a gente fala que diverge, tá bom? Deu para acompanhar, galera? Vou dar uns 5 minutinhos para vocês tentarem fazer a letra B aí. Depois eu corrijo com vocês. Tenta fazer a B para ver se vocês estão sabendo mesmo. Não, tenta fazer aí a letra B, que eu vou corrigir daqui a pouco. Já está querendo intervalo? Ô, Dani, Oi. ali na hora que você estava derivando z, o x ficou zero porque ele ia ficar elevado a 1? Não, é porque ele está sozinho. Como a derivada é em relação a z, ele é constante. Constante, quando está sozinho, a gente... Derivada de constante dá zero, quando está sozinho. É porque... Mas Espera aí, só um pouquinho. É porque aí, na terceira coordenada, você tem que fazer a derivada somente em relação a z. O x ao quadrado aí, ele está como constante, porque a derivada agora é em relação a z. Então, derivada de constante é zero. Como o x ao quadrado se comporta como constante, a derivada dele é zero também, tá, beleza. tá bom? É isso. Tá, Escreve aí para você fixar, tá? tá, joia. Obrigado. Quem queria perguntar aí também? Ah, tá. Beleza. Qualquer coisa, essa apostila tá aí também, tá? Só para lembrar vocês, ela tá na sala de aula. É a primeira, acho que é uma das primeiras coisas. Beleza. Tá vendo aí agora? Tá até pronto, né? Mas copia só o enunciado e tenta fazer ele aí para ver. Vocês vão conseguir. 5 minutinhos, já corrijo com vocês.
Oi, gente. Terminaram? Já deu para terminar, não deu? Quem conseguiu fazer? Me conta aí. Então, esse daí, a nossa função vetorial é caneta. Nossa função vetorial é ln, né? ln de xy raiz de yz e 1 sobre xz. E o ponto P que ele deu é 2 menos 1 e menos 4. Certo? Quem fez? Ninguém. Nem me responder. Vocês estão aí, gente? Não tiver ninguém aí, nem vou fazer, então. Tentando? Ah. Então, olha só. Então, ó, essa função aqui, ela fica melhor se a gente reescrever ela assim, ó. O ln é isso mesmo, não tem como mudar. Mas o yz, a gente pode colocar ele todo elevado a meio, né? Fica melhor para derivar. E essa daqui é a mesma coisa que xz elevado a menos 1, tá? Beleza. Aí agora a gente vai fazer esse cálculo que a gente fez aqui, igual na letra A, né? Só que usando essa função aí. Pra gente ver se diverge ou se converge. Aí, nós sabemos que temos que calcular na primeira coordenada a derivada em relação a x. Né? Derivada em relação a x desse, eu vou ter que derivar o que está dentro do ln sobre o que está dentro. Sim, né? Eu vou deixar indicado primeiro para depois eu fazer. Aí o sinal é de mais. Agora eu tenho que derivar a função que está na segunda coordenada, que é yz elevado a meio. Aqui eu tenho que fazer regra da cadeia. Derivada da função de fora vezes a derivada da função de dentro. Quando eu derivar de fora, eu não mexo na que está dentro. Então, vai ficar assim, né? 1 meio vezes yz elevado a menos meio. E agora a derivada do que está dentro em relação a y, que é a função da segunda coordenada, a gente deriva ela em relação a y. A derivada só de yz, só do que está dentro, vai ser z, porque o z é constante. Derivada do y é 1. 1 vezes z, então vai ficar o z multiplicando aqui. Aí agora a gente vai repetir o sinal de mais. E vai colocar aí o valor dessa derivada aqui. Essa derivada também tem que fazer regra da cadeia. Derivada da função de fora, desce o menos 1, sem mexer no que está dentro, xz. Aí desce o menos 1 e diminui menos 1 aqui no expoente. Então vai ficar
menos 1 com menos 1. Vai ficar menos 2. Ô, Dani, Oi. deixa eu te fazer uma perguntinha rápida. Você lembra que você postou para a gente uma vez no Google Sala de Aula um arquivo que tinha uns resuminhos assim, de tipo assim, derivada de ln, aí como é que tinha que fazer? Você lembra disso? É uma tabela de fórmulas, né? Isso. Você consegue mandar de novo? Porque eu procurei lá, não achei. Tá, eu vou mandar para vocês, sim. Mas Manda qualquer para mim. coisa, mando sim. E qualquer coisa no final do Leitold tem também. Se eu demorar um pouquinho para mandar, eu vou tentar mandar agora, mas aí no final Não, do de boa. Leitold tem. De Tá boa, é bom? porque aquilo ajuda. Valeu, obrigada. Ô, Dani, eu acho que tá no. Eu acho que tá no do ano passado que você colocou. Tá. Isso. Mas eu fui lá, eu não achei não sei se eu, sei lá. Não achei não. Não, mas pode deixar que eu mando para vocês de novo. Pode Tá. deixar, Valeu, Dani. tá? Então, voltando aqui, ó, a gente estava fazendo esse, que é a derivada da função que está na terceira coordenada, em relação a z. Em relação a z, o x é constante. Só que aqui a gente tem que fazer regra da cadeia. Derivada da função que está fora, aí a gente desce o menos 1, né? Copia a função que está dentro, sem mexer, e coloca menos 2, porque fica aqui menos 1, menos 1. Tá? E a derivada só do que está dentro, né? O z que é a minha variável, o x é constante. Então, constante você mantém. Quando está multiplicando, a gente mantém a constante. Derivada do z, 1. 1 vezes x é x. Tá? Aí, a gente vai fazer essas derivadas aí agora. Vou pegar uma outra caneta aqui. Essa derivada aqui em relação a x vai ser somente o y. A derivada de x é 1 vezes a constante que é y. Então, a gente coloca aí y sobre xy. Aí aqui, a gente vai repetir o sinal. Vai ficar melhor, o expoente está negativo. Se a gente colocar no denominador assim, vezes y, z elevado a menos meio. O z, a gente pode multiplicar ele por 1. 1 vezes z. O z fica aqui no numerador. Aqui, ó. Z. E essa daqui, com expoente negativo, a gente também pode colocar ele no denominador, né? Então, esse menos com mais aqui vai deixar ela toda negativa, menos. No denominador, a gente vai colocar xz elevado a 2, né? Que o expoente está negativo, ele fica positivo. E 1 vezes x, esse x que está multiplicando aqui, vai ficar aqui em cima. Aí, esse y a gente pode simplificar com esse. Aqui não pode simplificar porque o yz está elevado a menos meio. Aqui não pode simplificar. Aqui até pode. Mas vamos fazer na de baixo. Vai ficar assim, ó. Divergente vai ser igual a 1 sobre x mais z. Isso aqui é a mesma coisa que 2 raiz de yz. Aí aqui vai ficar menos x, é a mesma coisa que x ao quadrado, z ao quadrado. Você pode cortar um x com um x aqui. Então, na verdade, essa expressão fica 1, e aí fica um x embaixo, tá? Então, esse que é o divergente. Aí tem que substituir no ponto que ele deu, né? Aí vocês substituam aí e vejam se converge ou se diverge.
Beleza? Então, a gente achou igual o resultado do livro, né? Acho que só a primeira que não deu igualzinho, porque ele não simplificou igual eu simplifiquei. Ó, ele não simplificou igual eu simplifiquei. Mas deu igualzinho que tá na apostila aí, tá bom? Beleza, galera? Bora pro intervalo, então? A gente volta no cálculo numérico daqui a pouco? Cadê vocês? Estão aí ou não estão nada? Bora. Vocês estavam me ouvindo? Tava, tô assim. Ah, então tá. Beleza, galera.